Olá, alunos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de controle e poluição da água. É um prazer enorme, né, estar iniciando esse curso com vocês. Brevemente, né, estaremos nos conhecendo, conversando, interagindo e aprendendo um pouco mais, né, sobre a água, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o slide para a gente conversar, né, para a gente se guiar, né, nesse assunto, tá ok? Tá, então aqui é o nosso primeiro slide, né, a nossa que a gente vai iniciar, né, sobre a disciplina controle e poluição da água, falar um pouco assim dos conceitos, dos fundamentos iniciais dessa disciplina, tá? Então, meu nome é Eliana Cardoso, sou professor da disciplina de vocês, ok? Então, nesse primeiro slide aqui, né, eu fiz como se fosse um organograma apresentando aí as principais temáticas, né, dessa disciplina aí que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Lembrando, né, o nosso curso está dividido em duas fases, né, a gente vai dividir em 2 bimestres, vai ser agora, né, essa semana, nesse primeiro momento, né, de 28 de janeiro de 2021 até dia 8 de fevereiro, né, de 2021, e depois a gente retorna já no início de março, concluindo, né, a segunda fase, tá? Então, esse slide aqui está representando os assuntos, né, que a gente vai ver aí durante todo o curso, ok? Então, primeiramente, a gente vai ver aí sobre os conceitos, né, que são os fundamentos iniciais para essa disciplina. Na aula de apresentação, eu mostrei lá a ementa, né, ela é até um pouco extensa, mas ela é como se fosse uma introdução, né, ao curso todo, né? Então, esses assuntos que a gente vai ver aqui, eles também vão ser abordados, digamos assim, com mais profundidade em outras disciplinas, tá? Que vocês vão ver durante o curso. Então, as lacunas, né? O conhecimento que fica meio que não bem esclarecido, a gente vai ver em outras disciplinas. Tudo bem? Tá, então, nesse conceito, né, a gente vai ver a importância da disponibilidade da água, né? Ver um pouco do aspecto da qualidade e da quantidade da água, ver também padrões da qualidade da água, de acordo com as resoluções, com as normas, né? A gente vai refletir aí sobre esses temas aí, sobre o viés do controle, né? O que a gente vai fazer para manter ela adequada e também as poluições, né? As diversas fontes que a água é poluída, que a água se torna imprópria para o consumo, tá? Também a gente vai ver um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, né, os tipos de uso da água, lembrando que o ciclo hidrológico e o uso da água, às vezes são conceitos que ainda tá um pouco claro, né, na nossa mente em relação ao ensino médio, tá? Mas a gente vai retomar de novo, né, a gente vai apresentar, a gente vai ver aqui principalmente alguns parâmetros físicos e químicos e biológicos também. Então, o curso ele tem um olhar assim, mais profundo, digamos assim, para essa temática. É o momento que a gente vai ver quais são os parâmetros, né, que a água apresenta para que a gente possa saber, né, se essa água tá com problema, se ela está contaminada, né, se ela está adequada para o uso do ser humano, para o uso da indústria, para o uso da agropecuária, né? Então, são conhecimentos importantes nessa disciplina, tá? Por exemplo, a gente vai ver alguns parâmetros como o pH, turbidez, né? Então, turbidez da água. A gente vai ver, digamos assim, alguns equipamentos, né? Esse momento que era importante, a gente está no laboratório, mas tudo bem, a gente vai ter alguns vídeos, né, que vai estar simulando aí esse momento no laboratório, tá? A gente vai ver também sobre alguns parâmetros da potabilidade da água, ou seja, da água própria para o consumo humano, principalmente, né? A gente vai ver alguns parâmetros que essa água pode ser lançada no corpo receptor, né? Ou seja, lá no rio, no lago, né? Quando ela é descartada, tá? Então, a gente vai ver assim, alguns parâmetros, mais ou menos.
de acordo com a legislação, né, que existe a legislação própria, né, a lei federal, lei estadual e na resolução do CONAMA. O CONAMA, né, a gente sabe que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que regula esses parâmetros a nível federal, e aqui no estado do Pará nós temos o COEMA, né, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, a nível aí, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, né, que seria a Secretaria Ambiental, o órgão ambiental estadual, ok? Também a gente vai refletir também sobre os diversos tipos de poluição da água, quais as consequências que ela traz e por que fazer o tratamento, ok? Também é necessário a gente entender um pouquinho sobre a coleta dessa água, né? Como é que faz a coleta, como é que a gente armazena ou transporta, né, a amostragem, né, para fazer a análise da água, né, no laboratório ou outro espaço, assim como fazer, né, essa análise no próprio local de coleta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E também falar sobre o processo, né, de abastecimento de água, né? Por exemplo, quais são os níveis de tratamento, os níveis que são captados nessa água, ela vai para a estação de tratamento de água, aí é distribuída para a população, isso a água para o consumo, e também sobre o tratamento do esgoto, né? Então, a gente vai ver um pouquinho nesse geralzão aí, para a gente entender como funciona todo esse processo, né? A legislação, como eu falei, né, a gente vai trabalhar algumas, né? E já vai abrir a mente de vocês, o interesse de vocês já se aprofundarem em algumas normas, para vocês entenderem o processo, né? Mas não se preocupe com isso, porque vocês vão ter uma disciplina somente para isso, para trabalhar as legislações, para entender um pouco mais, tá? E outros temas, né, que eu peguei aqui algumas situações, né, mas de acordo com a necessidade, até pelo próprio indicação de vocês e interesse, a gente pode estar buscando também outros temas, outros assuntos, para que essa trajetória de conhecimento ela fique bem consolidado, bem compreendido, ok? Em termos práticos, né, a gente teria que desenvolver alguns exercícios, né, para a gente nivelar, verificar se você realmente está entendendo o assunto. Aí teríamos algumas práticas laboral, visitas técnicas, entre outras coisas, né, que é necessária durante o curso. A gente sabe que as visitas técnicas e as práticas no laboratório elas estão suspensas devido à pandemia, mas se em qualquer momento mudar essa estrutura, flexibilizar, a gente vai estar precisando aí estar desenvolvendo essas práticas, ok? É um geralzão aí, mas não se preocupe que a gente vai dar a sequência aí, vamos dar andamento na disciplina aí de forma tranquila, de forma que seja proveitoso, ok? Então, vamos dar a sequência aqui. Então, digamos assim, refletindo sobre a própria água, né? A gente trouxe aqui um texto, né, que eu estou chamando de texto introdutório, para a gente relembrar e vislumbrar a importância desse bem, né, que ele é muito precioso, né, para a vida da gente, de forma geral, né, por exemplo, para os animais, para as plantas, né, então tudo, a água está presente, né, então nós temos que olhar, né, com um olhar mais profundo, principalmente agora, né, que vocês demonstraram desejo de se formar nessa área, buscar mais conhecimento, né, então um profissional da área ambiental, ele precisa aprender um pouquinho mais, ele precisa entender nesse conteúdo, esse assunto, né, porque é um assunto muito corriqueiro em quase que em todos os setores, né, da indústria, então a água é necessária, né, então por isso a gente tem que ter esse olhar mais profundo, mais educativo sobre esse bem, ok? Então aqui no texto, né, a água é o nome comum, desculpe, vamos voltar aqui, né, a água é o nome comum que se aplica ao estado líquido do composto de hidrogênio e oxigênio, né? Então, aqui a água é líquida, né? Praticamente que a gente observa ela na forma líquida, na fase líquida, né? Então, ela é composta por dois hidrogênios, né? Que são esses dois H, e pelo oxigênio. Então, a forma molecular da água é essa aqui que a gente conhece, né? De forma universal, H2O. Então, eu trouxe aqui esse autor da FUNASA, né, que é um material que eu vou deixar disponível para vocês, um manual, né, que ele trabalha diversos conceitos, parâmetros da água, né, ele vai ser, digamos, a nossa fonte de consulta, ok? Vou deixar disponível no SIGA e ao longo do curso eu vou orientando vocês a ir pesquisando temas nesse material, ok? Então, a água é uma substância simples,
que ela é mais abundante no planeta Terra e pode ser encontrada tanto no estado líquido, né, gasoso ou sólido, seja ela na atmosfera, na superfície da Terra, nos oceanos, nos mares, rios, lagos e outros, né? Então, a água ela está presente em diversos locais, inclusive no nosso corpo humano, né? Então, vamos avançar aqui. Então, a água é um recurso natural indispensável à vida, como eu já tinha frisando, né? A água, não dá para viver sem água, né? Então, praticamente, o nosso corpo tem 70% de água, né? Então, as células, elas são basicamente constituídas de água. E essa água, é claro, ela tem que ser de boa qualidade, dentro da norma, não pode estar com excesso de poluentes, com excesso, digamos assim, mesmo de nutrientes, ou com a deficiência dela, né? Então, a água, ela é um, um mineral, digamos assim, fundamental aí para constituir a vida, para a vida continuar, né? Então, ela é distribuída de forma, digamos, irregular no globo. Eu falo forma irregular, é devido ao nosso consumo, né? Então, aí nós podemos dizer que a água que está disponível para beber, ou seja, aquela água doce, aquela água tratada, ou água disponível fácil para a gente conseguir, em apenas 0,3%. Estou falando de forma geral, né? Depois eu vou trazer o gráfico e aí eu vou esmiuçar um pouquinho, né? Como a água se encontra no mundo, tá? Então, aí o restante, os 99,7%, né? Aí, aí estão sob forma de geleiras, subterrâneas e pântanos, né? Isso é da água disponível, né? Mas a gente vai mostrar o gráfico melhor e vai ficar melhor compreensível esse assunto, ok? Tá, então, gente, os assuntos que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver dessa forma videoaula, né? Digamos assim, uma forma mais rápida, um pouco, né? Mas lembrando que vocês podem ver quantas vezes quiser o vídeo, ele vai ficar disponível. A gente vai ter alguns vídeos no YouTube que vai nos ajudar a compreender o assunto, né? Então, aqui nós temos um vídeo, é um filme, né? Sobre a história da Gotinha, né? Do herói, né? Que, que tem, né? Então, esse vídeo aqui ele é bem educativo, bem ilustrativo, né? Ele vai falar um pouquinho de todo o descarte da água, a importância do uso dela, né? Então, ela é de um assunto obrigatório que vocês devem assistir, né? Eu vou deixar esse material disponível. Aqui na fonte tem um link já, né? Vocês podem copiar e colar no navegador da internet, que ele vai, vocês vão acessar ele já direto, mas também eu vou deixar ele no Zap, no Cigar, para que vocês possam assistir e somar esse conhecimento, ok? Então, ele é uma soma de conhecimento, assim como os outros materiais que eu estou deixando disponível, tá? A videoaula é essa parte animada, essa parte, digamos assim, mais rápida, mas que, por si só, ela não é suficiente para a gente ter um bom conhecimento, um bom entendimento desse tema, tá? Aqui, como eu falei, tem um gráfico, né, que ele está fazendo a distribuição da água no mundo, né, de forma macro, maior, né. Eu não vou tecer todos os detalhes aqui, tá? Eu vou só falar de forma geral, para vocês olharem, depois voltarem e pesquisar melhor sobre o assunto, tá? Existe na internet, se vocês colocarem lá a distribuição da água no mundo, diversos tipos de gráfico, né? E que essas percentagens, elas não vão estar iguais, mas elas vão estar próximas, né? Imagine toda a água no mundo, a gente dividir ela certinho, né? Não tem como essas porcentagens estar iguais, tá? Elas vão estar próximas aí. Por exemplo, a água doce disponível no mundo, pode ser que ela esteja em 3%, em 2%, né? Então, ela não vai ter um valor fixo igual, ok? Então, só para a gente entender melhor esse gráfico, né, nós temos aqui, digamos assim, três torres, né? Essa primeira aqui, que ela está retratando o total da água existente no mundo. Então, aqui embaixo, né, está total, tá? O segundo, ele está falando só sobre a distribuição da água doce, ó, tá? O terceiro, ele está falando sobre a água doce na forma da superfície. Eu posso ter água superficial, posso ter água subterrânea, eu posso ter água, digamos, nas geleiras, né? E na atmosfera também, né? Então, esse último gráfico, ele está fazendo mais ou menos uma divisão da quantidade de água que tem em cada tipo de ambiente, tá? Então, a gente percebe aqui, de forma geral, né, nessa primeira torre, nesse primeiro gráfico, que basicamente 97% da água que está no mundo, ela está na forma salgada, tá?
Eu vou ainda no próximo slide falar, né? O que é água doce, salobra e salgada, que seria água salina, tá? Então, por enquanto, a gente vai entender aqui dois tipos de água, água doce e água salgada, tá? Então, nós temos aqui a maior parte da água salgada, ela não está na forma disponível, na forma fácil, por exemplo, águas do oceano, uma água salgada. Ela pode se tornar doce, desde que ela tenha um instrumento, equipamento, né? Que ela vai tirar o sal da água e vai ficar disponível para a gente consumir. Mas esse processo é muito caro, né? As tecnologias ainda estão se iniciando, nós já temos já alguma coisa, né? Mas o processo dela é caro para se constituir. E aí nós temos a pequena percentagem de 2,5% de água doce disponível, né? De diferentes formas que a gente vai ver já no outro gráfico aqui, tá? Então, de forma geral, nós temos uma pequena percentagem desse total, né? E nesse outro gráfico aqui do meio, né, a gente percebe que a água já é a água doce que está disponível. Digamos assim, desse 2,5%, eu tenho essa quantidade aqui, ó. Eu tenho água na forma de geleira, né, que estão nas calotas polares, né? Tem o Ártico, o Antártico, né? Aí nós temos a água que está no solo e tem a água que está na superfície e outros, né? Então a gente percebe aqui, gente, que a água do solo disponível, né, digamos assim, na superfície, que é esse outro gráfico aqui, a divisão, né, mas principalmente a água que a gente vê nos rios, né, a gente vê nos poços amazônicos, né, ela representa apenas 1,2%. Ó. Então, uma percentagem baixa, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar desse bem, né? A gente tem que criar políticas públicas, políticas de recursos hídricos, né? De gestão das bacias hidrográficas, né? Justamente porque ela está uma percentagem muito baixa de disponibilidade, né? Então, esse recurso ele pode faltar, sim. Então, a água boa para beber, ela pode faltar. A gente até sente isso no dia a dia, né? Que a água ela é cara. Por quê? Porque ela precisa passar por um tratamento, precisa passar por toda uma infraestrutura para chegar em nossas residências, seja na residência, seja na indústria, né? Então, esse bem, que seria a água tratada, ela pode sim faltar, ok? Então, dessa percentagem aqui de 1,2%, ela tem aqui essa divisão aqui, ó. A água está na atmosfera, né? Nós respiramos o ar, o oxigênio, né? A gente sabe que está úmido, né? Então, tem água na atmosfera, né? Então, ela tem uma porcentagem aqui, digamos, de 3%. E essa barra, digamos assim, meio marrom aqui, né? Essa barrinha mais verde, uma barra pequena, né? Ela está subdividida em diversos processos aí, ó. No nosso organismo, né? Lembrando que a gente falou que nosso corpo tem aproximadamente 70% de água. Imagine 5 bilhões, eu acho que é 5 bilhões, tem nosso planeta, né? Então, nós temos muitas pessoas. Então, elas têm água nela, né? Não só nas pessoas, mas como nos animais, como nas plantas, né? Nas árvores, né? Então, ela também tem água disponível. E também aqui, ó, nós temos os rios, ó. Temos também água do pântano, do igapó, do brejo, né? Temos águas nos próprios solos, na terra, né? Nós temos também uma porcentagem de água. Então, temos água de forma geral nos lagos, né? Temos águas de forma de gelo, né? Então, a gente percebe que água disponível, fácil de estar acessível para a gente, ela é uma percentagem baixa, né? Mesmo que ela esteja na superfície nessas diferentes formas, para que a gente tenha acesso a ela, ela se torna cara. Então, a gente pode pensar em alguns exemplos. Por exemplo, Belém, né, que é a capital aqui do estado do Pará, a captação de água para abastecer Belém, ela é feita no Rio Guamá, né? Então, ela é captada no Rio Guamá, ela é enviada para o Lago Bolônia, né, que fica em Belém, e a partir do Lago Bolônia que a estação capta a água, né, para suas estações de tratamento para fazer o devido tratamento dessa água. E aí ela é distribuída é, através de elevados, né, para diferentes regiões de Belém, né? Então, a água que ela capta é superficial. Aqui em Abaetetuba, já verifiquei, né? A água daqui ela é a água subterrânea, né? A água do subsolo. Assim como uma grande maioria das residências capta a sua própria água do solo, né? Então, a gente percebe que essa variação da captação da água, ela é feita de diferentes formas. No entanto, a gente sabe que para se
Para se abastecer a cidade, a maior parte das águas vem da superfície, ok? Então, também relacionado a essa água disponível no mundo, nós tem aquele famoso ciclo da água, né? A gente fala de ciclo hidrológico. Então, no ciclo, a gente percebe uma seguinte situação, que a água ela é um ciclo, digamos, fechado. A água, ela evapora, vai para a atmosfera, da atmosfera, ela novamente retorna ao continente, à água. Então, ela fica num ciclo fechado aí, ó. Então, ela não vai acabar, né? Então, a gente pode dizer, mas a água vai acabar, vai, etc. Não. O que pode ter problemas seria a água de boa qualidade, a água tratada para os diferentes usos e tipo de consumo que a gente vai ver logo mais. Na próxima aula, a gente vai ver quais são os consumos que a água tem. Então, de forma geral, a água é dividida nessas três fases aí. Ó. A parte líquida, né? A parte gasosa e a parte sólida, né? Que tem as suas situações. Líquida, a gente pode ver ela na chuva, a gente pode perceber ela no escoamento da água, no rio, etc. A forma gasosa está em forma de vapor, a gente não está vendo, né? Mas ela está percebendo, né, a umidade dela no ambiente. E o gelo, né? A gente pode perceber também, ok? Então, a água ela não apresenta só essas três fases, né? Ela tem as suas subdivisões, que é nesse caso aqui dessa imagem, né? Nós podemos perceber aqui na imagem que nós temos aqui o gelo, né? Uma cuba de gelo. A gente vê na nossa geladeira, lá, nossa aguinha, lá, nosso gelo. Aí nós temos a água aqui também, descendo da torneira, aqui numa bacia, que ela está na forma líquida. E se a gente perceber na atmosfera, né? A gente vê, digamos, as nuvens, que ela é feita de água, né? Então, se ela aquecer, ela vai liberar aí as gotículas de água. Então, essa mudança de fase, né, que seria, digamos, a água indo do estado sólido para o líquido ou para o gás, que são as três principais, né, elas têm os seus nomes. Por exemplo, se eu tenho aqui gelo sendo transformado em água, em líquido, né, então eu falo que ela está no estado de fusão, essa transformação, essa mudança de fase. Se a água estiver na forma líquida e se transformar na forma gasosa, ela está sofrendo processo de vaporização. Tá? Se ela está voltando aqui da parte de vapor indo para a parte líquida, a gente fala ela de liquefação. No entanto, a gente não usa muito essa expressão liquefação, a gente usa mais, digamos, condensação. Ou seja, liquefação ou condensação são sinônimos, né, que têm o mesmo processo, né? Ou seja, a água sendo transformada de gás para líquida. E se a água tiver líquida, se transforma em sólido, ela sofre o processo de solidificação. E se ela estiver indo de sólido para líquido ou de líquido para sólido, ela está sofrendo o processo de sublimação. Tanto faz, né? Se ela está indo de gelo para sólido, ela está sofrendo esse processo. Por exemplo, se eu tiver uma pedrinha, um exemplo muito clássico, né? Que a gente tem na literatura, né? Que se a gente tiver um processo que está. Não estou me lembrando agora o processo, né? Que nós temos nas nossas gavetinhas lá, né? E aí a gente não vê ela sumir, digamos assim. Ela não vai para líquido, ela vai direto para gás, né? Então ela sofre processo de sublimação. Não estou me lembrando agora o nome, mas vocês já devem estar lembrando aí, né? Que a gente coloca na gavetinha lá e aí some aquilo. Como é que sumiu? Não molhou, né? Então ela se transformou em gás. Ok? Depois eu me lembro e falo para vocês, tá? Então, aqui nós temos um outro gráfico similar a esse agora que nós vimos, né? Só que eu estou chamando a atenção aqui em relação a um detalhe, que esse processo, né, de mudança de fase, ele tem uma variável, na verdade, duas variáveis aí envolvidas, que seria a temperatura e a pressão. A gente já pode pensar, poxa, se aumenta a temperatura da água, aumentou. Se ela está no estado líquido, ela vai para o estado gasoso. Né? Então, já nesse processo, a água não tem como. Ela até tem se diminuir a temperatura, ela vai voltar para o estado sólido, né? Então, essa variável aí da temperatura e da pressão, ela faz parte dessa mudança. Elas que são responsáveis por mudança de fase. Então, só para a gente entender melhor aqui, né? Se aumentar a minha temperatura, é claro, quando eu aumento a temperatura, gente, a pressão diminui.
Então, é um processo inverso, tá? Então, são variáveis inversamente proporcionais, porque uma aumenta e a outra diminui. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, a água no estado sólido, e se ela for para gás, significa que aumentou a temperatura e esse processo foi o processo de sublimação. No caso, se a água estiver sólida, ela vai para líquida, e se ela estiver líquida, vai para vapor. Então, isso ocorre porque aumentou a temperatura. Se a temperatura diminuir, vai ocorrer o processo inverso, digamos assim. A água que está na forma de gás vai para a forma de líquido, e que está em forma de líquido vai para a parte sólida, ok? Mas as mudanças de fase, elas permanecem o mesmo. É que naquela primeira imagem eu não disse qual era a variável que estava ocorrendo lá. Mas agora a gente já sabe, né, que para ocorrer a mudança de fases, lembrando, né, fases, ela está ocorrendo o processo de temperatura ou pressão. Tá ok? Aqui tem outro vídeo novamente, né? Esses vídeos são obrigatórios, tá? Vocês assistirem, vão estar lá disponível bonitinho para vocês. Então, esse vídeo aqui, ele está explicando melhor esse processo aí do ciclo da água. É porque esses vídeos, né, eles foram feitos por profissionais, foram usadas várias instrumentações para melhorar o entendimento, né, do assunto, né? Então, ele se torna até mais fácil de entendimento. Tá, então, esse vídeo é lá do site da ANA, né? A ANA é a Agência Nacional de Águas, ela que é responsável por fiscalizar, regulamentar, normatizar todo o processo da água, tá? Então, ela que é a agência reguladora, tá? Então, lá nesse site tem diversos materiais, diversos vídeos, assuntos, né? Aqui eu tenho o link, né, para esse vídeo aqui, que é bem interessante, são vídeos rápidos, de fácil compreensão, né, e vai ajudar bastante o entendimento desses temas, tá? Aqui tem outro vídeo também, é um vídeo, é uma música, né, mas ele tem uma parte de animação aqui bem legal. Tem que lembrar, né, que a gente está se formando em profissionais, né, da área ambiental, a gente vai ser convidado, né, para falar dessa questão ambiental, né? Então, seria interessante esses materiais vocês forem guardando, né? Para quando vocês forem convidados para fazer uma palestra, apresentar alguma coisa, algum tema, né? Alguma sugestão de educação ambiental, por exemplo, você já tem algum material, já tem algum entendimento do assunto, né? Então, isso aqui ele é voltado para crianças, né? Que a gente sabe que a questão ambiental, profissional ambiental, ele está visando, ele está olhando aí a questão da sustentabilidade, né? Ele está vendo o presente, ele está interessado em contribuir para a geração de renda, geração de riquezas, né? Que é o que o empreendedor quer, o que a sociedade quer. No entanto, ele tem aquele olhar de cuidado, né? Cuidado com as futuras gerações, cuidado com o meio ambiente, né? Então, nada melhor do que essa educação começar pelas crianças, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos netos, né? Então, é eles que serão o grande responsável para as futuras gerações, né? Para que por exemplo, esse recurso natural fundamental para nossas vidas, ele já tenha um olhar de preservação maior, né? Porque muitas das vezes a gente não tem um certo cuidado com a água. A gente não usa ela com consciência, digamos assim. A gente, às vezes, não se preocupa em descartar um lixo e sabendo que esse lixo ele vai parar no rio, ele vai parar lá no, no esgoto, né? Então, ele vai trazer uma série de problemas aí que vai interferir essa disponibilidade, né, de água e também o consumo dela. Então, nada melhor da gente começar a nos interessar, a nos preocupar, né, com esse processo, né? Eu acredito que quando vocês fizerem esse curso, vocês tiveram esse olhar, né? Poxa, eu quero entender mais a questão ambiental, eu quero dar a minha contribuição, também quero ganhar dinheiro, né? Que é o que a gente está buscando, uma formação para a gente estar no mercado do trabalho, mas a gente sabe que essa nossa voz social, esse cuidado, né, com esse recurso é fundamental. Claro que vocês vão ver outras vertentes, outros processos também, né? Não é só a água, né? Mas esse recurso da água, ele tem que ser olhado aí com muito cuidado, para que nós temos esse recurso aqui no presente, né, mas também pensando nas nossas futuras gerações. Então, eu vou passar uma atividade para vocês, né,
como eu falei na aula da apresentação, eu vou estar, esse material, esse exercício, vão estar disponível aí no Google Formulário, principalmente, tá? E também no CIGA, mas, a priori, eu vou deixar no Google Formulário, porque ela é uma ferramenta muito tranquila, muito simples, que você vai ter questão lá objetiva, né? Que eu vou deixar o gabarito lá, digamos, com 4 opções para vocês escolherem, né? Uma vai estar correta, e também vocês fazerem a descrição, né? Eu vou dar uma pergunta e vocês vão descrever lá o processo. Por exemplo, o que que a gente achou de interessante do vídeo, né? Da gotinha, né? Então, que é para mim perceber que vocês estão entendendo, que vocês estão olhando o material, né? E que vocês estão buscando informação e conhecimento, tá? Que a gente só vai, digamos, ter uma certeza melhor do conhecimento se a gente começar a parar e sentar e for começar a escrever e refletir o que a gente leu, né? Aí a tendência desse conhecimento é ele ficar mais fluido na nossa cabeça, ele ficar mais tempo, né, para que a gente possa estar buscando, né, no momento oportuno, quando a gente precisar, tá bom? Então, a gente agradece esse momento, tá? A gente nos colocamos à disposição para tirar dúvidas. A gente tem os canais de comunicação, que seria o Zap, tá? E também eu vou deixar um fórum no CIGA, caso vocês queiram escrever a pergunta, vocês também ficam à vontade, tá? E vamos ter os momentos da aula virtual, tá? E aí, nesse momento, vocês podem estar fazendo as perguntas, o questionamento, tá? Assuntos que eu não tiver no momento essa informação, eu vou buscar e levar para vocês, tá? Esse conhecimento ele vai ser construído, tá bom? Porque agora a gente está num momento pandêmico, né? E, de certa forma, prejudicou, né? A nossa forma de ter conhecimento, de construir conhecimento, né? Então, essa questão da interação, da pergunta, da indagação, da socialização da experiência que vocês têm, ela é fundamental para a gente compreender o processo, né? Então, nas minhas aulas, elas são dessa forma, né? O pessoal fala, o pessoal perguntam, questionam, né? Então, isso faz parte da construção, né? Então, a gente está sentindo, assim como vocês, né? Uma certa deficiência, né? Por esses momentos, tá? Mas, dependendo da gente, a gente vai fazer o possível, né? Para que a gente aprenda um pouquinho, e pede também a colaboração de vocês para que vocês assistam o material, para que vocês façam as atividades e também busquem outras formas de conhecimento. Por exemplo, eu estou apresentando os vídeos, que geralmente esses vídeos ele é uma série de vídeos, ele é uma playlist, né, por exemplo. Então, aí vocês possam buscar, assistir outros vídeos, mais vídeos, né, para que vocês possam ter aí mais solidez, mais, digamos assim, mais firmeza nesse conhecimento. Ok? Então, eu agradeço mais uma vez. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Espero que tenha ajudado vocês, né, nesse processo. E a gente vai estar aqui à disposição, tá bom? Então, até a próxima aula. Um forte abraço a todos. Tchau.